Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Meu nome é Marcelo Corrêa e eu escolhi hoje um tema chamado BR do Mar. Um tema que surgiu nos jornais nesta semana, semana aqui do dia 7/12, e que passou um tanto despercebido. O tema passou despercebido, um debate que ocorre lá no nosso congresso, mas que para os nossos vestibulares eu acho que é um prato cheio, tem tudo a ver com a nossa geografia. Então vamos lá. Bom, a matéria que eu estou sugerindo eu publiquei no dia 7 no nosso Facebook, o mesmo dia que o portal G1 publicou, e o título é esse aqui, ó: Câmara aprova texto base para nova legislação para o transporte de carga entre portos brasileiros. Então, esse assunto, transporte, é algo muito recorrente nos nossos grandes vestibulares. Então, vamos analisar um pouco isso. Primeiro, estamos falando do transporte de carga, não é transporte de passageiros, e transporte de cargas entre portos brasileiros, quer dizer, de porto a porto, uma categoria de navegação que é feito em paralelo à costa, ligando um porto a um outro porto dentro do mesmo país. Isso é chamado de cabotagem, transporte de cabotagem, algo que a Unicamp já cobrou e outros grandes vestibulares. Tá? Então, esse projeto, conhecido como BR do Mar, é um projeto de lei de iniciativa do governo federal em caráter de urgência. Eu acho que está certo, não é porque nós estamos em uma pandemia que nós temos que manter esse como único foco. Eu acho que um governo deve ter competência para olhar também, óbvio, não retirando aí a urgência das medidas contra a pandemia, mas também poder olhar para outras direções e, claro, ter a melhor administração possível. Espero que dê certo. Bom, eu estou citando esse projeto, conhecido aí como PL 4199/2020, é um formato que é usado aí nos nossos projetos de lei. Primeiro vem o número, depois vem o ano. Eu não acredito que esse projeto vá para frente, eu vou citar depois algumas barreiras, mas mesmo assim, pensando no vestibular, tem tudo a ver. Tá? Então, um projeto de iniciativa do governo federal e que já vem sendo apoiado, perdão, como mostra aqui nessas 3 imagens, já vem sendo apoiado por outros governos estaduais, por outras entidades. Por quê? Porque, de fato, quando a gente pensa num cargueiro, e esse cargueiro que vocês têm a imagem aqui, é um cargueiro que pode tirar das estradas 2.800 caminhões. Isso, 2.800 containers estão nesse cargueiro. Inclusive, uma parte da carga está submersa, não é possível ver. Mas um cargueiro desse não é considerado um cargueiro de grande porte. Infelizmente, os nossos portos não têm infraestrutura para receber grandes cargueiros, como hoje, por exemplo, a China detém. Mas nada impede que, se esse projeto for adiante, vamos pensar aqui um navio, digamos, de São Paulo para a Bahia, de São Paulo para o Ceará, do Rio Grande do Sul para Belém, no Pará. Imagina 2.800 caminhões fazendo esse trajeto. Seria bem interessante e certamente reduziria os custos. Claro que é um transporte hidroviário, é o transporte mais lento que a gente tem. Pensando aí nas categorias de transporte, esse é o mais lento. Porém, o volume de carga transportado, se você pensar ambientalmente, é uma maravilha, né? Por quê? Porque eu estou retirando esses 2.800 caminhões por um navio. Claro que a queima de combustível é gigantesca, mas muito menos do que 2.800 caminhões. E também um alívio para as estradas. Imaginar que esses caminhões, eles vão passar, por enquanto, passam pela Marginal Tietê. Estou pensando num caminhão que vai sair do Paraná e vai para a Bahia. Ele passa pela Grande São Paulo, ele passa pela Marginal Tietê. Nós não temos ainda o rodoanel completo. E mesmo quando essa obra estiver completa, o trecho pelo rodoanel aumenta aí esse percurso em uns 50 quilômetros ou mais. Então, é mais combustível, é trânsito, é buraco, é acidente.
Essa, né, BR do mar, entre aspas, evidente, né, como se fosse uma nova rodovia, né, ligando aí a faixa litorânea, e lembrar que na faixa litorânea, numa faixa de algo aí em torno de 250 quilômetros, uma faixa paralela do nosso litoral, nós temos aí 80% da população. Então, seria muito interessante um projeto como esse, né? Custo menor, aliviando as estradas, também pensando em estrada, eu penso em manutenção da estrada, porque caminhões, óbvio, é uma pressão maior sobre o asfalto. Eu penso na queima do combustível, os acidentes, tem tudo tudo de bom para um projeto desse ir para frente. Aqui um mapa mostrando, né, as nossas linhas, um mapa do Ministério dos Transportes, mostrando nossas linhas de cabotagem. Né? Olha que interessante. Né? Podendo avançar a partir de Belém, né? Podendo avançar lá pelo Rio Amazonas. Também é considerado cabotagem. Portos dentro de um mesmo país. Então você tem aí o litoral todo e ainda avançando pela Amazônia brasileira. Então seria muito, muito interessante mesmo. O transporte hidroviário é um transporte que vem crescendo. Nós temos números aqui de 2016 e 2018. Né? O transporte rodoviário vem diminuindo. Né? Nós estamos tendo um aumento significativo do transporte ferroviário. Se nós buscarmos números, por exemplo, de 2010, nós vamos encontrar o transporte ferroviário em 10%. E hoje o transporte ferroviário já está se aproximando de 25%. Pegando números agora de 2020, já chega perto disso. Porém, o nosso transporte ferroviário, que cresce muito, né, em porcentagem, isso é óbvio algo louvável, ele está muito focado em transporte de minério de ferro. Então, quando você analisa o transporte de carga em geral, né, é interessante ver o aumento do transporte por ferrovias. Mas, quando você analisa o que está sendo transportado, a gente vê que a grande maioria do que é transportado ali é o quê? É minério de ferro. Então, nós não estamos tendo uma substituição dos caminhões. Quando você vê crescer o transporte ferroviário, não significa uma redução dos caminhões. O ideal para o transporte desses containers, né, seria exatamente o quê? A cabotagem. Estamos tendo aumento? Estamos, mas ainda é pequeno. Olha lá, de 12,6 sobe para 13,2. E com a BR Brasil, BR do Mar, a chance disso aumentar é muito grande. Então é um projeto e tanto. Bom, vamos entender o seguinte. Foi enviado então pelo governo federal o projeto de lei. Um projeto de lei que busca estimular a navegação de cabotagem. Né? Esse projeto então é aprovado na Câmara dos Deputados e aí depois ele é encaminhado para o Senado. Né? E aí você vai ter, né, sugestões, alterações no projeto, dependendo do nível dessas sugestões, alterações, né, de contribuições dadas pelo Senado, isso pode voltar para a Câmara dos Deputados. Então tem aí todo um trâmite, tem toda uma burocracia. Porém, o governo federal enviou esse projeto de lei na condição. E quando um projeto é considerado de urgência constitucional, o Congresso tem 45 dias para votar. Se esse projeto de lei não for votado em 45 dias, trava as votações, as demais votações. Então é uma estratégia que existe aí, né, no executivo, digamos, uma estratégia de forçar o Congresso a votar esse projeto. Bom, projeto que parece muito interessante, como eu já disse, né? Por quê? Porque há uma tendência do crescimento dessa categoria. Né? O Ministério de Infraestrutura aposta que, se implementado esse projeto, dá para ampliar em 40% a oferta de embarcações. Né? Isso significa, vamos construir essas embarcações. Isso significa geração de emprego, movimenta aí bastante a economia. Né? É possível aumentar em 65% o volume de contêineres transportados até 2022, esse é o cálculo, o que está logo aí. Né? Então é bem revolucionário mesmo para os transportes brasileiros. E obter um crescimento estimado da cabotagem em 30% ao ano. Né? Então, é possível que isso vá adiante? Olha, infelizmente, embora com números maravilhosos como
esses dados pelo Ministério da Infraestrutura, eu acho que é pouco provável. Um dos motivos do porquê, né, existe a possibilidade desse projeto não ir para frente é o seguinte: como é que é hoje? Né? Como que está atualmente? A lei que rege a navegação, né, no Brasil estabelece que somente empresas brasileiras podem operar na cabotagem. Então, somente empresas brasileiras. E como fica, se aprovado o projeto? Uma das principais mudanças, né, na legislação prevê a flexibilização dessas regras, né, para contratação de navios estrangeiros. E aí, obviamente, haveria aí uma competição até desleal, né? Se você olhar as condições dos nossos estaleiros, onde são produzidos aí os navios, colocar isso para competir com estaleiros da Ásia, estaleiros da Europa, provavelmente nós não aguentaríamos aí essa concorrência. Né? E também outra questão, esses navios estrangeiros, eles muitas vezes operam com uma legislação trabalhista muito frágil, né? Muito flexível. E isso implica em custos muito reduzidos para contratação de mão de obras, né? De mão de obra. Então, para operar esses navios, o custo é muito baixo, o que as empresas brasileiras não teriam, então, condições de competir. E óbvio que vai haver um lobby, né, um lobby por parte das empresas brasileiras, uma pressão, né, quando eu digo lobby, não é nada mais do que uma articulação lá no Congresso para que essa lei, esse projeto não vá adiante. Né? Isso eu posso pensar em movimento sindical, envolvendo os trabalhadores da navegação, os trabalhadores dos estaleiros, uma própria pressão, óbvio, das empresas brasileiras para que isso não vá adiante. E dessa maneira nós estamos falando numa redução de empregos no Brasil, né? Tudo que nós não precisamos nesse momento. Outra questão muito importante, eu falei da retirada dos caminhões, né? Que navio de médio porte, diferente deste que eu estou mostrando aqui, esse sim é um super cargueiro, um navio desses que operam no Brasil pode tirar 2.800 caminhões. O que significa isso? Uma resistência por parte dos próprios caminhoneiros. Né? E nós já vimos como essa categoria é capaz de se articular muito rapidamente e de repente paralisar as nossas estradas, paralisar a distribuição de combustíveis e, óbvio, paralisar o Brasil. Então sabemos que é uma categoria muito forte, né? Porque os números são legais. Quando eu penso na retirada desses caminhões, um alívio para as estradas, um alívio para o meio ambiente, pô, né? Que legal, estou muito feliz. E os caminhoneiros? E vamos pensar uma coisa, né? Quando eu penso nos caminhoneiros, eu estou pensando no setor automobilístico, na indústria de automotores. Óbvio que a venda de caminhões iria despencar. Isso significa mais desemprego. Então é uma trama muito, né, complexa. O projeto pode ser até interessante, mas como é que você aplica isso? Esses caminhoneiros vão para onde? Né? E vamos pensar que ao longo de todas essas estradas, né, todos esses milhares de quilômetros que esses caminhoneiros estão rodando, eu vejo o quê? Eu vejo os postos de combustíveis, eu vejo alimentação, eu vejo os pequenos hotéis onde eles, né, muitas vezes ali passam suas noites. Eu tenho toda a manutenção desse maquinário, né, desses caminhões todos. Então, dá para entender que, direta e indiretamente, são milhares e milhares de empregos. O quanto os caminhoneiros não movimentam a nossa economia. Não é isso? Passando aí semanas e semanas pelas nossas estradas. Então, pode ter certeza que vai ter briga aí por parte da indústria, né, dos caminhões, das autopeças, da própria, né, rede de distribuição de combustíveis e dos próprios caminhoneiros, que, óbvio, vão se articular. Então, vai tornando a coisa cada vez mais complexa e mais distante, né, de, infelizmente, isso ser. Bom, resumindo, um bom projeto, mas que provavelmente não vai adiante pela complexidade aí que eu brevemente comentei. Mas que para os nossos vestibulares isso tem sim valor, não há dúvida. Então, até mais, até o nosso próximo encontro. É isso.